Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Rossi, através do Infinito Amor pelo canal do Consciência Hebraica, e eu quero continuar falando do sonhador, que foi lançado em uma cova pelos seus próprios irmãos, vendido como um escravo, viveu a escravidão, prosperou na escravidão, e aí foi acusado de estupro, foi lançado numa cadeia, virou um prisioneiro, prosperou na prisão também, e pediu ajuda para uma das pessoas que ele mesmo ajudou, mas essa pessoa esqueceu dele, e o tempo passou. E agora eu queria me teletransportar com vocês lá para o Egito Antigo. Aquele Egito das pirâmides, de Faraó, das esfinges, do rio Nilo, aquele bem característico dos filmes. E a gente vai conhecer um faraó que nesse momento da história que a gente vai contar hoje, está dormindo e tem um sonho. Olha que interessante, o sonho sempre fazendo parte da história de José de alguma maneira, né? Parece que é quase que um personagem fixo, tangível ali. Então o faraó tem um sonho. Esse primeiro sonho, ele vê ali 7 vacas gordas, muito bonitas, próximos ao leito do rio, pastando, e logo em seguida ele vê 7 vacas magras, feias, saindo desse rio e comendo essas 7 vacas gordas e bonitas. Estranho, não é um sonho estranho. Aí ele dorme, ele volta a dormir, só que imediatamente Deus o desperta novamente e ele tem logo em seguida ele tem um segundo sonho. Ele sonha com 7 espigas muito bonitas, cheias, fortes, ali plantas bonitas, completas. E aí depois ele sonha com 7 espigas muito feias, destruídas, podres, magras. E essas 7 espigas feias, elas comem as 7 espigas bonitas. E aí ele acorda extremamente desesperado. Ele acorda, meu Deus, o que está acontecendo? Tive 2 sonhos muito parecidos, eu preciso que alguém me interprete esses sonhos. Me conte o que esses sonhos são. E muito bem. E a gente está falando de um Egito extremamente mágico, né? Um Egito muito religioso, um Egito que tinha muitos deuses, Shazams, magos, mágicos, intérpretes, toda sorte de magia que vocês puderem imaginar. A gente está falando desse Egito. E aí ele começa a chamar Shazams, intérpretes, sábios, magos de todos os lados para ver se alguém consegue contar para ele o que aquele sonho queria dizer. E ninguém consegue revelar. Ninguém consegue revelar. E aí, como o assunto era sonho, ele tinha um funcionário ali, o faraó tinha um funcionário dentro do reino que tinha tido uma experiência com um sonho muito forte. Esse personagem era o copeiro. Lembra? Aquele malfeitor que encontrou redenção e por conta disso volta a servir no reino? Olha que interessante. O malfeitor que encontra redenção e volta a servir no reino. Bom, esse malfeitor, esse transgressor, o copeiro, ele lembra-se que um dia alguém interpretou o sonho dele, que essa interpretação era verídica, era real, tanto para ele quanto para o colega dele, o padeiro. E ele chega em Faraó e diz, Faraó, eu errei em não ter te dito isso antes, porque realmente é um jovem hebreu, no cárcere de onde você me tirou e você me levantou novamente para que eu pudesse te servir, que interpreta sonhos. E que um dia me disse, que um dia eu compartilhei o meu sonho, e que um dia me disse que eu seria restituído à minha função e eu voltaria a te servir. E aqui estou eu. Ele compartilha isso com o faraó e o faraó diz, então me traz esse jovem hebreu imediatamente. É assim para ontem. Esse jovem hebreu ele é retirado finalmente da prisão. Ele é barbeado, suas roupas são trocadas e ele é apresentado à maior autoridade do Egito. Eu diria que é a maior autoridade do mundo antigo. A gente está falando de Faraó, a gente está falando do Egito, que era o grande império daquela época. E José está finalmente diante desse homem. E aí Faraó conta o sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas feias que comem as 7 vacas gordas, conta das espigas bonitas que são comidas pelas espigas feias. E diz, me ajuda, me interpreta. José poderia ter dito, olha, a solução do seu sonho é essa e aquela. Mas ele novamente menciona a Deus da mesma maneira, exatamente da mesma maneira que ele fez no cárcere, onde ele vira para os ambos malfeitores ali, o padeiro e o copeiro, e diz, olha, qualquer interpretação vem de Deus. Ele dá glórias a Deus antes. Ele diz que aquilo não era dele. Ele se mostra como um canal. Ele se revela simplesmente como um instrumento do Pai. Ele não guarda nada para si. Ele diminui o ego dele. Ele coloca o eu entre o D e o S.
ele coloca o eu dele dentro da palavra de Deus. Ele não tem nada a ver com isso. Quem traria essa interpretação era Deus através dele. Ele era único e exclusivamente isso, um canal. E ele diz isso a Faraó e revela: olha, o seu sonho é o seguinte, essas 7 vacas gordas, essas 7 espigas bonitas, representam 7 anos de muita fartura, onde vai ter muita comida para todos os lados do Egito, onde você vai conseguir colher de maneira abundante e surpreendente. Agora, as 7 vacas magras e as 7 espigas magras, elas representam 7 anos de muita escassez e muita fome no Egito. E que se sucederão a esses 7 anos muito bons, de muita fartura, de muita prosperidade. E ele dá um conselho a Faraó: Faraó, escolha alguém para liderar um acúmulo, acumule comida, faça um estoque. E aí José diz o seguinte: guarde trigo, acumule trigo, Faraó, porque chegará o momento da fome. É interessante porque lá na frente se diz que realmente isso aconteceu. Faraó ele estoca, mas ele estoca toda a sorte de cereais, né? Porque afinal, exclusivamente com trigo você não consegue fazer todos os manjares, as comidas que naturalmente o ser humano precisa. Mas naquele momento, na hora dele revelar o sonho que Deus havia entregue a ele, José diz simplesmente, exclusivamente para que Faraó acumulasse trigo. E lembra o que era o trigo? A gente já havia feito comparações de bem e mal, luz e trevas, joio e trigo, né? José poderia ter falado: acumula joio, acumula arroz, acumula lentilha, acumula qualquer outro cereal. Mas ele fala: acumula trigo. Trigo que representa o nosso lado de luz, o nosso lado de vida, o nosso lado do bem. Por que será, né? Parece que ele está dando um conselho para a gente. Mas muito bem. José, esse homem que era o queridinho do papai, que depois virou o queridinho de Potifar, que depois virou o queridinho do carcereiro, ele estava diante do Faraó, e naquele momento ele estava se tornando o queridinho de Faraó. E não porque ele era queridinho de humanos, mas porque ele era um filho amado de Deus. E sabe aquela história de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela parece uma frase extremamente batida, mas ele é um versículo bíblico verdadeiríssimo. E a sua aplicabilidade se dá, por exemplo, nessa situação. Deus era 100% e completamente fechado com José. Então, independente da escravidão, da prisão ou da acusação que tivesse sobre esse homem, Deus estava com ele, Deus estava ao lado dele, e por conta disso ele prosperava, ele não conseguia realmente passar desapercebido em situação nenhuma. E ele não passa desapercebido na frente de Faraó, e Faraó diz o seguinte: então você me aconselha a ter uma pessoa para coordenar todo esse estoque durante esses 7 anos? Pois muito bem, essa pessoa é você. O José esquecido, abandonado, aprisionado, acusado, negligenciado, ele finalmente se torna o 2º maior nome do Egito, por conta de uma interpretação de um sonho, por conta de uma solução que ele trouxe para Faraó. Faraó troca suas vestes, veste José com roupas de linho fino, veste José com colares de ouro, coloca ele nos melhores carros, ele entrega o seu próprio anel de selo, onde ele selava todas as afirmações, todos os decretos, todas as decisões. E José se torna o 2º maior nome do Egito por conta de uma revelação da presença do Deus verdadeiro. Olha que coisa gigantesca. E a gente está falando de José com 30 anos. A gente precisa lembrar que ele saiu de lá com 17. A gente está falando de 13 anos de negligência, de abandono, de escravidão, de prisão, de acusação, de ódio humano. Porque Deus sempre esteve com ele o tempo todo. E agora ele mostrava que finalmente as coisas estavam mudando, as coisas estavam cada vez ganhando um novo patamar, porque parecia que ele alcançava alguns patamares, né? Ele alcançou presença na casa de Potifar, mas aí ele era jogado de novo para a cova. Ele chegou a alcançar um lugar ali com o pai, foi inicialmente lançado na cova. Ele chegou no lugar na prisão, mas ali naquela prisão ele acaba ficando. E agora finalmente ele chega no maior cargo do mundo antigo daquela época, só depois de Faraó. Não é incrível? E é lindo o conselho quando ele vira para Faraó e diz:
estoque trigo. De novo, parece que ele está dizendo para a gente, estoque trigo enquanto é dia, porque chegarão os dias maus, não há bem que sempre dure, nem mal que seja eterno. Então, ele parece que está dizendo para a gente, olha, vigie enquanto é dia. Não deixe que as suas lamparinas tenham o seu azeite esgotado. Preserve o azeite que você tem dentro das suas lamparinas. Faça o seu estoque de trigo. Guarde, retenha o que você tem de melhor, porque o ocaso do dia ele vem. O fim do dia vem, é natural, a morte chega, o fim dos tempos acontece, a mudança de temperatura acontece, a mudança de estação acontece. A dúvida é, você estocou trigo? Você guardou luz? Parece que é essa a pergunta que José está fazendo para a gente. E aí, parece que é essa provocação que ele está fazendo para a gente. Ora, guarde, acumule, estoque trigo. E muito bem, esse homem que agora é o governador o grande governador do Egito, ele estoca muito trigo durante esses 7 anos. E mais 7 anos se passam, e agora a gente está falando de 20 anos desde quando ele saiu, desde quando ele foi lançado numa cova em Canaã e foi transportado para o Egito. E essa fome ela começa a crescer, tanto que ela começa a bater na porta de outras regiões, inclusive de Canaã. E sabe quem precisa sair de Canaã para buscar alimentos no Egito? Os irmãos de José. E sabe quem coordena essa venda de trigo ou de qualquer outro cereal que havia sido estocado no Egito? José. E a gente chega em um momento onde esses irmãos se encontram finalmente com esse irmão abandonado, vendido, escravizado, que agora era o grande nome do Egito. Só que o que acontece nesse encontro é assunto para o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar seu like, um comentário, se inscrever no canal. A gente está no Instagram também, no @infinitoamor. Se puderem seguir a gente, vai ser incrível. Valeu!